Bom, nessa aula nós vamos tratar do artigo 31 da Lei 8.212, que diz o seguinte: uma empresa que contrate outra empresa que venha lhe prestar serviço em regime de cessão de mão de obra, essa empresa contratante vai ter que reter da contratada 11% do valor bruto da nota ou fatura de prestação de serviço, e a contratante que efetuou essa retenção de 11% vai ter que recolher a contribuição, a retenção, tá, em nome da contratada, certo? Então, a empresa contratante de serviços, mediante cessão de mão de obra, inclusive quando é cessão de mão de obra em regime de trabalho temporário, a contratante vai reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço emitida pela contratada, e a contratante vai recolher em nome da empresa cedente de mão de obra, em nome da empresa contratada, a importância retida até o dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal. Se esse dia útil cair, se esse dia 20 cair em dia não útil, você vai antecipar o recolhimento para o dia útil imediatamente anterior. Então, eu tenho a contratante, que eu também vou encontrar em alguns momentos, referenciada como sendo a tomadora de serviços. E tem a contratada como sendo a empresa, tá? Prestadora de serviços ou empresa cedente de mão de obra. Então, eu tenho aí uma relação que se estabelece entre empresas. Contratante ou tomadora de serviços contrata uma empresa prestadora de serviços em regime de cessão de mão de obra, então eu posso chamar essa contratada de cedente de mão de obra. Por exemplo, eu tenho um banco que contrata uma empresa de vigilância. Então, o banco é o tomador dos serviços, a empresa de vigilância, a prestadora, é a cedente de mão de obra. Essa empresa de vigilância, ela cede vigilantes que vão ficar à disposição do banco, tá? Nas instalações do banco, prestando serviços que são serviços que vão de janeiro a dezembro. É um típico exemplo de cessão de mão de obra. Outro exemplo, um ministério lá em Brasília contrata uma empresa de limpeza e conservação. Essa empresa de limpeza e conservação cede trabalhadores que vão ficar à disposição do ministério para essas atividades. Então, mais uma vez, temos aqui cessão de mão de obra. Então, o Ministério, quando receber a nota dessa empresa de limpeza cobrando os serviços, o Ministério vai, descontar 11% da nota, do valor bruto da nota dessa contratada, e o Ministério recolhe esses 11% retidos em nome da empresa de limpeza e conservação, tá? Outro exemplo, eu tenho uma indústria que tem alguns trabalhadores que estão de licença ou que teve um acréscimo extraordinário de serviço. Essa indústria faz um contrato com uma empresa de trabalho temporário, e essa empresa de trabalho temporário cede trabalhadores temporários que vão ficar um período lá prestando serviço nessa indústria. Isso aí é cessão de mão de obra em regime de trabalho temporário. Trabalho temporário acontece em situação de acréscimo extraordinário de serviço, tá? Ou de substituição, de pessoal regular e permanente. Então, quando tem uma pessoa que está de licença, tirou licença gestante, teve bebê, a indústria, em vez de contratar diretamente, pode contratar a empresa de trabalho temporário para que essa empresa ceda um trabalhador temporário para substituir esse da indústria que está de licença, essa pessoa. Muito bem, então essa retenção de 11%, ela vai acontecer quando a prestadora de serviço, ela presta esse serviço em regime de cessão de mão de obra. Nós vamos ver que dentro da cessão existe a hipótese da empreitada de mão de obra. Na lei é meio misturado, no regulamento é bem separadinho o que é cessão, o que é empreitada, tá? Então, quando eu tenho um contrato entre duas empresas, onde eu tenho uma empresa prestadora de serviços que cede trabalhadores para prestar serviço aí no contratante, nesse contexto de cessão de mão de obra é que eu verifico a obrigatoriedade aí do contratante reter 11%. Então, a empresa prestadora de serviço, ela presta o serviço e emite uma nota fiscal contra a contratante, cobrando os serviços. A contratante retém 11% dessa nota fiscal de sua contratada.
A contratante retém 11% da nota e ela recolhe o valor retido em nome da contratada, gerando uma guia da Previdência que vai ser preenchida com o CNPJ da empresa prestadora de serviços. A empresa prestadora de serviços, a contratada, ela vai destacar o valor da retenção na nota fiscal. É obrigação acessória, é obrigação de fazer dessa empresa contratada para prestar serviço em regime de cessão de mão de obra, destacar 11% na nota fiscal. Então, ela coloca lá, retenção para a Seguridade Social e o valor do lado. Então, a obrigação da contratante é reter os 11%, recolher o valor retido em nome da contratada, gerando uma GPS com o CNPJ e o nome da sua contratada. Muito bem. Por exemplo, um banco contratou a empresa de vigilância. A empresa de vigilância, ela emite uma nota cobrando os serviços daqueles vigilantes que foram cedidos, né, no valor de R$100 mil. O banco, ao receber essa nota de R$100 mil, ele vai reter 11% sobre os R$100 mil, ou seja, ele retém R$11 mil e recolhe esses 11 mil numa guia da Previdência em nome da empresa de vigilância até o dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota. A empresa de vigilância, ela emitiu a nota fiscal, ela tem também que destacar nessa nota os 11 mil relativos à retenção. A empresa, quando ela destaca os 11% na nota fiscal, ela tem direito a compensar o valor retido pelo contratante das contribuições que ela tem a pagar durante o mês. Então, se ela tem a pagar R$30 mil e o contratante reteve aqui, como nosso exemplo, 11 mil, a empresa contratada vai compensar nos 30 mil que ela tem a pagar de contribuição previdenciária, os 11 mil que o seu contratante, né, reteve e recolheu em nome dela, tá? Então, aqui eu preciso que essa contratada, não só ela destaque para poder fazer a compensação, como também ela faça a informação desse valor compensado aí em tanto a retenção quanto a compensação tem que aparecer na GFIP. Então, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e recolher em nome da empresa, né, cedente da mão de obra, da contratada, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, tá? Então, o prazo é até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota. E se o dia 20 cair no sábado, vai prorrogar? Não, é o dia útil imediatamente anterior, antecipa. O dia 15 prorroga, dia 20 antecipa. Então, dia 20 do mês seguinte, se cair em dia não útil, epa, olha o erro aqui. Que prorroga o quê? Dia 20 antecipa para o dia útil imediatamente anterior. Ok? Muito bem. O valor retido de 11%, ele deve ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviço e ele, né, sendo destacado, informado na GFIP, pode ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente de mão de obra quando for efetuado o recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social calculadas sobre a folha de pagamento. Então, a empresa que prestou o serviço calcula tudo que ela deve à Previdência no mês. Ela deve 30 mil, o seu contratante reteve 11 mil, ela vai pagar 30 menos 11 mil. Porque o contratante, quando ele retém os 11 mil, ele tem que recolher em nome da contratada. Então, naquele mês vai entrar uma guia com os 11 mil, recolhidos esses 11 mil pelo contratante, e uma guia com a diferença de 19 mil da contratada. A contratada tinha que pagar 30 mil no mês, mas 11 mil desses 30 o contratante já recolheu, então ela só recolhe a diferença. E muito cuidado, porque não se pode compensar esse valor retido com contribuições que essa empresa tem que pagar para terceiros ou outras entidades. Então,
O contratante retém 11%, recolhe o valor retido, a contratada destaca esse valor e depois ela tendo destacado, ela pode compensar o valor retido, deduzindo esse valor das contribuições calculadas sobre a folha de pagamento dos seus empregados. Se a contratada não conseguir compensar integralmente a retenção efetuada pelo contratante dentro do mês, aquilo que ela não conseguiu compensar, ela pode pedir, entrar com pedido de restituição, ou então efetuar compensações nos meses subsequentes, tá? Então, o contratante retém, a contratada tem o contratante recolhido ou não. Se a contratada destacou na nota fiscal, ela pode compensar o valor retido. Tá? O que é cessão de mão de obra? A cessão de mão de obra é quando se coloca à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com as atividades fim da empresa, qualquer que seja a natureza e a forma de contratação, tá? Então, quando ocorre cessão de mão de obra, é porque a contratada, ela colocou à disposição do contratante, nas dependências do contratante ou de terceiros, tá? Lá adiante no regulamento você vai ver que é nas dependências do contratante ou onde ele determinar, de segurados que são empregados da empresa contratada e que são cedidos para trabalhar no contratante. Eles vão prestar serviços, contínuos, no caso da cessão, de mão de obra, por exemplo, vigilância em banco é um serviço contínuo, que é necessário de janeiro a dezembro. E não importa a natureza nem a forma de contratação, e esse serviço pode até estar relacionado com a atividade fim da empresa. Quais são as situações que a lei apresenta como sendo determinantes dessa retenção de 11% por parte do contratante, porque aí a lei entende que são situações de cessão de mão de obra. Limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, empreitada de mão de obra, aqui a gente vai conversar mais quando estiver examinando o regulamento, e também quando uma empresa contrata trabalho temporário. Então, uma empresa contrata outra que cede trabalhadores temporários, vai ter que acontecer a retenção, porque é cessão de mão de obra. A contratada, ela é obrigada a elaborar folhas de pagamento distintas, tendo em vista os seus diversos contratantes. É o que nos diz aí o parágrafo 5º. A empresa contratada que ela cede mão de obra, ela deve elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Tá? Quando se trata de retenção e recolhimento, tá? Na forma prevista aí nesse artigo, e estiver envolvido um consórcio, conforme previsto lá na Lei 6.404 de 76, tá? Vai se aplicar a retenção dos 11%, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas. Então, houve a contratação de serviços, mas foi uma contratação não de uma única empresa, e sim de um consórcio de empresas. O contratante vai ter que efetuar retenção sobre o valor da nota emitida pelo consórcio e vai, na medida em que você tenha, no consórcio você tem mais de uma empresa, você vai efetuar a retenção, tá? Sobre o valor destinado a cada empresa, observando, quanto é a participação de cada empresa nesse consórcio e quanto ela vai receber tendo em vista essa participação. Vamos para o regulamento. O regulamento, ele trata dessa questão no artigo 219. Então, vamos só revisar. Nesse contrato, onde ocorre a retenção de 11%, eu vou ter pessoa jurídica contratante, pessoa jurídica prestadora de serviço. Eu não tenho aqui uma pessoa física, tá? Por exemplo, se uma pessoa na sua residência quer contratar um serviço de vigilância, a pessoa física que está contratando um serviço de vigilância, ou contratar uma empresa de vigilância para ceder lá um vigilante, não vai estar obrigada a reter 11%. Porque só vai existir a obrigatoriedade da retenção de 11% quando eu tenho, enquanto contratante, uma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica para lhe prestar serviço em regime de cessão de mão de obra.
Essa pessoa jurídica contratante, o que ela faz? Retém 11% da nota fiscal de serviços e recolhe. E recolhe em nome dessa prestadora de serviço. O contratante, ele faz uma guia para a prestadora, tá? Então, recolhe em nome da contratada, pessoa jurídica contratante. E a pessoa jurídica contratada, a prestadora de serviço, que ela sofreu essa retenção, ela tem direito a compensar o valor retido, tá? Então, os empregados, quando tem empregado da prestadora cedido para contratante, e nessa cessão de mão de obra, eles vão para contratante, ficam expostos a agente nocivo, que dá direito de esse segurado se aposentar especial, a pessoa jurídica, ela não vai reter só 11%. A pessoa jurídica vai reter 11 mais um adicional, tá? Para custear a aposentadoria especial. Então, se os empregados da prestadora de serviço foram cedidos para essa empresa contratante, lá eles vão ter direito à aposentadoria especial, porque estão exercendo atividade sob condições especiais. O que a contratante vai fazer? Vai reter não apenas 11%, mas também um adicional que pode ser de 2, 3 ou 4 sobre a nota de serviço, tá? Dependendo se a aposentadoria vai ser em 25 anos, 20 ou 15 anos. Então, vamos lá. O banco contrata a empresa de vigilância emite a nota fiscal. O que a gente viu aqui? Deixa eu ver. Não, aqui, opa. É porque eu deixei vários desenhos, a gente já viu esse exemplo, não vamos nos preocupar com ele. Vamos lá. Então, a empresa que contrata serviços executados mediante cessão ou... Ó, aqui ele já incumpridou a conversa. Cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura e aquele incumprida ou recibo de prestação de serviço, e o contratante, que reteve 11%, recolhe a importância retida em nome da empresa contratada. Tá? Observando o parágrafo 5º, que considera que quando a lei dá responsabilidade a esse contratante, o desconto é presumido feito. Exclusivamente para fins do regulamento, o que é a cessão de mão de obra? É a colocação à disposição dessa empresa contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive quando essa cessão ocorrer sob a forma de trabalho temporário. E quais são aqueles casos de prestação de serviços em regime de cessão de mão de obra, que obriga o contratante a reter 11%. Então, se eu tenho uma empresa que está prestando serviço para outra, de limpeza, conservação e zeladoria, essa empresa, né, prestou o serviço, a contratante vai reter 11% do valor da nota de serviços. Vigilância e segurança, construção civil, serviços rurais, digitação e preparação de dados para processamento. Também haverá retenção quando houver cessão de mão de obra na prestação de serviço de acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos, cobrança, coleta e reciclagem de lixo e resíduos, copa e hotelaria, corte e ligação de serviços públicos, distribuição, treinamento e ensino, entrega de contas e documentos, ligação e leitura de medidores, manutenção de instalações, máquinas e equipamentos, montagem, operação de máquinas, equipamentos e veículos, operação de pedágio de terminais de transporte, operação de transporte, atenção aqui só de passageiros, inclusive concessão ou subconcessão. Então, se uma prefeitura contrata os serviços de uma empresa de transporte e essa empresa, né, ela cede um motorista, tá, para ficar prestando serviço no ônibus da prefeitura, tá? Então, né, o motorista aí é cedido, tá? Fica à disposição da prefeitura para, né, transportar as crianças daquele município para a escola. É um transporte de passageiros em regime de cessão de mão de obra. Também no caso de serviço de cessão de mão de obra de portaria, recepção e ascensorista, recepção, triagem e movimentação de materiais, promoção de vendas e eventos, secretaria e expediente,
saúde e telefonia, inclusive telemarketing, tá? Todas essas situações, desde que o serviço prestado ocorra em regime de cessão de mão de obra, o contratante vai reter da contratada 11% do valor da nota. Agora, o parágrafo 3º, ele nos diz que existem casos que são de empreitada de mão de obra, onde o contratante também estará obrigado a reter 11% da nota de sua contratada. Então, quando for uma situação de limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, construção civil, serviços rurais, digitação e preparação de dados para processamento, o contratante, a empresa contratante vai ter que reter 11%. Então, vamos dizer que tenha, né, isso já caiu em prova, uma empresa que tem um galpão que ele precisa ser limpo e higienizado. Então, a empresa, proprietária do galpão, contrata uma empresa de limpeza e conservação que eles vêm e fazem a limpeza do galpão, tá? Terminou a limpeza, terminou a empreitada, tá? Os contratados vão embora. Tá? Esse serviço foi um serviço de limpeza e conservação em regime de empreitada de mão de obra. É diferente daquele exemplo que a gente viu no início da aula, onde o Ministério contrata uma empresa de vigilância para que essa empresa ceda seus empregados para ficar à disposição do Ministério e esses empregados vão ficar lá de janeiro a dezembro, tá? Então, lá são serviços contínuos na seção de mão de obra. Na empreitada, a ideia é de tarefa, começo, meio e fim. Terminou a tarefa, terminou a empreitada. Então, quando o serviço é contratado em regime de empreitada de mão de obra, o contratante só efetua a retenção nesses 5 itens aqui apontados. Numa prova, caiu uma questão dizendo que uma empresa farmacêutica contratou uma empresa de telemarketing para divulgar um novo produto para os dermatologistas da região nordeste do Brasil. Tá? Se essa empresa contratante deveria reter 11% do valor da nota da empresa de telemarketing. Como esse contrato foi feito para uma tarefa, divulgar o produto pelos dermatologistas, né, do Nordeste, na hora que a moça do telemarketing baixar o telefone que ligou para o último dermatologista da lista, acabou a tarefa, acabou a empreitada. Ora, telemarketing só obriga o contratante a reter 11% quando o serviço é prestado em regime de cessão de mão de obra. Nesse exemplo, foi uma empreitada de telemarketing. O contratante, a indústria farmacêutica, não está obrigada a reter 11%, tá, nessa situação em particular. Bom, o valor retido, ele tem que ser destacado. Então, o valor retido, ele é destacado na nota fiscal. O que é destacar? Colocar uma observação. Retenção de 11% para a seguridade, lá no corpo da nota, e o valor ali do lado. E esse valor destacado na nota, fatura ou recibo vai ser compensado pelo estabelecimento da empresa contratada quando do recolhimento da contribuição destinada à seguridade calculada sobre a folha. Contratada, a empresa prestadora de serviço deve elaborar tanto folha quanto GFIPs, tá? Distintas folha, GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS, Informações da Previdência, a GFIP. Então, a empresa contratada elabora folha e GFIPs distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço. A empresa contratante, ela deve manter em boa guarda, em ordem cronológica e por contratada, as notas, faturas ou recibos, as GPS, onde ela recolheu os 11%, as GFIPs, né, que a prestadora emitiu, né, discriminando os trabalhadores que lhe prestam serviço, tá? Então, ela tem que manter isso arquivado, tá? E esses documentos têm que estar arquivados, tá, por muitos anos, porque no caso de guarda de documentos que servem à constituição dos créditos, deve ser feita enquanto não prescrever qualquer ação relativa à cobrança daqueles créditos, tá? E no caso salário família, salário maternidade, ainda se mantém os 10 anos. Então, quando na contratação de serviços, a contratada, ela presta o serviço utilizando material ou equipamentos, a contratada, quando ela vai emitir a nota, fatura ou recibo, ela discrimina o que é que ela está cobrando do serviço, o que é que ela está cobrando de material ou utilização de equipamento. Quando na nota a discriminação entre serviços e material, a retenção de 11%, tem que ser feita somente sobre o valor dos serviços e não sobre o valor do material. Agora,
essa previsão, tá, contratual de utilização de equipamentos e serviços, ela além de estar no contrato, tem que ser comprovado que parte do que está se cobrando foi material e equipamento. Se pede, né, os documentos que comprovem a compra de material, né, a utilização de equipamento, esses documentos deverão ser apresentados à fiscalização. O INSS, não mais ele, a Receita hoje, tá? Nós estamos com o texto do regulamento que ainda não mudou, mas cabe à Receita determinar quando se emite uma nota de serviço, que com certeza ali está se utilizando material, equipamento, a Receita vai normatizar qual é o mínimo de serviço que deve estar naquela nota, fatura ou recibo. Tá? Então ali se sabe que há utilização de material, mas não há previsão contratual de quanto é o tanto que se gasta com material e aquele tanto que se gasta com serviços. Material e equipamento é utilizado com certeza, mas não há discriminação dos gastos com material e equipamento no sentido de definir o que é serviço e o que é material. Aí a Receita diz, não, nesse tipo de serviço, tá? De transporte, por exemplo, no mínimo 30% dessa nota vai ser a base da retenção de 11%. Então, a Receita vai normatizar o que é que se aceita como mínimo de serviço naquela dada prestação de serviço, tá? Para definir a base da retenção dos 11%. Se a empresa contratada que sofreu a retenção não consegue compensar tudo na própria competência, o saldo, né, que ela ainda tem para compensar, tendo em vista as retenções que foram efetuadas pelos contratantes, pode ser compensado nas competências subsequentes, inclusive na guia com o pagamento de contribuições sobre 13º, ou então a empresa prestadora de serviço pede restituição do valor retido que ela não conseguiu compensar, tá? E para fins de recolhimento e de compensação do que foi retido, a competência é aquela da data da emissão da nota fiscal, fatura ou recibo. Então, se a nota foi emitida em julho, tá? Tanto o valor retido quanto a compensação vão ter que ser feitos em guias que vencem no dia 20 do mês subsequente a julho, 20 de agosto, tá? Que julho foi a emissão da nota. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições arrecadadas pela Receita hoje para outras entidades. Quando as empresas pagam contribuições, elas pagam na mesma guia contribuições destinadas à Seguridade, parte segurados, empresa, né, SAT. E nessa guia também se paga a terceiros, tem um campo específico para pagar contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. Quando a empresa prestadora de serviço tem um crédito, tendo em vista que contratantes estão retendo valores das suas notas e efetuando o recolhimento dessas retenções, isso gera um crédito para a prestadora de serviço. A prestadora de serviço pode zerar a parte da guia com contribuições previdenciárias, mas não pode compensar aquele crédito que ela tem das retenções no valor das contribuições destinadas a terceiros, tá? Quando os empregados da prestadora de serviço, que são cedidos para o contratante, eles realizam serviços com exposição a agentes nocivos, à saúde e à integridade física, a contratante ela não vai reter somente 11% sobre a nota. A contratante vai reter 11% mais 2% ou 3% ou 4%, conforme a aposentadoria especial. Se os empregados cedidos se aposentam com 25 anos, a contratante retém, né, 11 mais 2. Se os empregados cedidos se aposentam com 20 anos, a contratante retém 11% mais 3. E se os empregados cedidos vão se aposentar com 15 anos, tá? Vai haver aí uma retenção de 11% mais 4. Aqui não é 25, aqui são 15 anos, tá? 15 anos, ok? Vamos lá, vamos ver o que nós temos mais aqui, tá? Então, aposentadoria especial em 25 anos, a retenção vai ser de 11 mais 2. Em 20 anos, a retenção é de 11 mais 3 sobre aquela nota fiscal. A aposentadoria em 15 anos, a retenção vai ser de 11 mais 4, tá? E lembrar também que quando se trata de uma prestadora de serviço
que foi contemplada pelas medidas de desoneração da folha, como é o caso, por exemplo, de transporte passageiro, a contratante não vai reter 11% da nota fiscal. A contratante vai reter 3,5% sobre a nota fiscal emitida pela empresa contratada, que tem direito à desoneração da folha de pagamento. E aqui nós encerramos essa aula. Na próxima estaremos conversando sobre responsabilidade solidária. Até lá!